Efeito cobra. Você sabe o que é? Meus queridos, o uso de antibióticos, muitas vezes vistos como salvadores da microbiota, na verdade, está criando um verdadeiro efeito cobra. E aí eu já vou explicar para vocês o que é. Imagine tentar resolver um problema e acabar piorando tudo, né? Vamos entender um pouquinho tudo isso. Meus alunos já sabem que eu questiono bastante a eficácia e as consequências do uso de antibióticos para o tratamento de condições que envolvam a microbiota, como a SIBO e a infecção recorrente pelo Clostridium difficile. Para ilustrar melhor, porque eu penso assim, outro dia eu usei o exemplo daquele filme Wall-E, da Disney, eu acho. Nesse filme, um robozinho que sobrevive ao fim do mundo e com ele apenas uma barata consegue esse efeito. Então, quando a gente trata os maus micro-organismos com antibióticos, imaginem quais têm uma maior tendência de sobrarem após o uso da bomba atômica, que nesse caso são os antibióticos inabsorvíveis, que são a estratégia para o tratamento da SIBO. Exatamente. As baratas são as que sobrevivem. Ainda dentro do mesmo espírito, eu tive acesso a uma revisão de um artigo antes da sua publicação, intitulado Synergistic and Off-Target Effects of Bacteriocins in a Simplified Human Intestinal Microbiome. Calma, né? Complicado esse nome aí, né? Ele ainda não foi publicado, mas basicamente o que ele está falando? Os efeitos das bacteriocinas num modelo simplificado de microbiota humana intestinal e as implicações das bacteriocinas para o tratamento e controle de infecções pelo Clostridium difficile. Esse artigo vai ser publicado em 2025 no periódico Gut Microbes. Eu vou deixar citado aqui nos créditos desse vídeo, em que uma das autoras, a PhD Natália Soledad Rios Colombo, faz uma analogia com o chamado efeito cobra. Você sabe o que é isso? Senta que lá vem história, é muito interessante. O efeito cobra é um termo usado para descrever situações em que uma ação bem intencionada acaba tendo o efeito oposto ao que foi planejado. Esse termo tem origem em uma anedota da Índia colonial. Preocupados com o grande número de cobras venenosas em Delhi, o governo britânico ofereceu uma recompensa por cada cobra morta entregues a eles. No começo, o programa parecia ser um sucesso, mas eventualmente as pessoas, se aproveitando da situação, começaram a criar cobras para coletar a recompensa. Quando o governo inglês percebeu isso, o programa de recompensas foi cancelado e as cobras, agora sem valor, foram soltas. O resultado? Uma população de cobras muito maior do que antes do programa. Como as cobras se conectam então ao Clostridium difficile e à SIBO, segundo a própria autora do estudo, a infecção pelo Clostridium difficile é uma causa comum de inflamação intestinal e diarreia, particularmente em ambientes de saúde, né? Hospitais, por exemplo, onde há um consumo frequente de antibióticos. Ela afeta principalmente pacientes imunocomprometidos, que muitas vezes passam aí, né, por vários ciclos de tratamento com antibióticos. Eles são bem conhecidos por perturbar o microbioma intestinal, os antibióticos, criando um ambiente onde o Clostridium difficile, uma bactéria que pode coexistir de forma inofensiva, se multiplica e causa infecção. Qual é o tratamento padrão? Mais uma vez, antibióticos. Isso cria um ciclo vicioso, muitas vezes levando a infecções recorrentes pelo Clostridium. É um pesadelo para os pacientes, para suas famílias e para o sistema de saúde. Isso também pode acontecer na SIBO. Uma das principais causas da SIBO, o hipercrescimento bacteriano de Delgado, é justamente o uso de antibióticos, como acontece na infecção pelo Clostridium. E da mesma forma, recidiva em taxas muito altas após o tratamento com antibióticos. Isso levantou uma questão para a equipe da pesquisadora. Existe uma alternativa aos antibióticos que já são amplamente utilizados? Eu, Denise de Carvalho, recomendo o tratamento da causa por trás de todo o processo, aliando, por exemplo, fitoterápicos e enzimas digestivas. Mas a pesquisadora traz mais um pensamento que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito importante e válido. E a substância em questão chama-se bacteriocina.
Então, qual foi a pergunta que ela fez? Será que as bacteriocinas podem fazer esse resgate? Então, a pesquisadora passou a maior parte da sua vida acadêmica estudando esses pequenos peptídeos antimicrobianos chamados bacteriocinas. E nas palavras dela, abre aspas, costuma achar que elas são a solução para tudo. Muitas bacteriocinas são produzidas naturalmente por membros do microbioma humano e elas geralmente visam populações bacterianas específicas, ajudando as bactérias benéficas a sobreviverem e competirem por alimento nos intestinos com as mais patogênicas. Essa especificidade das bacteriocinas foi o motivo pelo qual ela pensou que elas poderiam oferecer uma alternativa promissora aos antibióticos de espectro amplo comumente usados na prática clínica. Mas, como explicado antes, a patogênese do Clostridium difficile está intimamente ligada ao contexto do microbioma intestinal. Então, estudar o microbioma é extremamente difícil. Ele é complexo, dinâmico e incrivelmente diverso. Quando se utiliza comunidades microbianas complexas, como amostras fecais humanas, a variabilidade entre os indivíduos se torna um grande desafio para interpretar os dados. Então, felizmente, para padronizar, no laboratório em que ela trabalha, há um modelo simplificado de microbioma intestinal, que é uma sigla que é SIHUMI. Não vamos ficar falando dessa sigla. O que seria esse modelo simplificado de microbioma intestinal humano? Um consórcio, um conjunto definido de cepas bacterianas isoladas do intestino humano, onde elas vivem ali em harmonia. E ao incluir uma cepa patogênica do Clostridium, eles transformaram este modelo intestinal em um modelo in vitro de infecção pelo Clostridium. O primeiro passo desse experimento, então, foi projetar um conjunto de cepas de Lactococcus lactis para produzir diferentes combinações de bacteriocinas, juntamente com uma cepa não produtora como controle negativo. Quando testaram a atividade inibitória de cada cepa desses lactococcus contra o Clostridium, uma combinação específica particular mostrou uma sinergia que acabou exibindo uma alta atividade anti-Clostridium, o que deixou a pesquisadora e os outros pesquisadores e amigos dela muito animados, E com razão. Isso mostra algo que eu tenho tentado levantar nas minhas aulas para os meus alunos. Dê as armas corretas à microbiota e ao hospedeiro, que ele tem o poder de ser autorregular. Bem, continuando com o experimento, eles testaram como essa cepa dos Lactococcus lactis se comportava contra o Clostridium difficile no contexto daquele modelo de comunidade microbiana intestinal do laboratório. Foi aí que as coisas começaram a se mostrar um pouco diferente do que eles tinham visto in vitro. Surpreendentemente, a principal candidata à produção das bacteriocinas acabou aumentando os níveis de Clostridium difficile quando testada dentro daquele modelo de microbiota, apesar de ter mostrado uma grande inibição quando testada isoladamente, ou seja, in vitro. Então, o que passou na cabeça dela e dos outros autores, Será que não estava acontecendo mais uma versão do terrível efeito cobra? Bem, o modelo de microbiota que é mantido em laboratório é uma comunidade onde as bactérias interagem entre si. E entender essas interações foi a chave para explicar o efeito cobra que elas estavam passando. Para investigar isso, eles fizeram um ensaio de cruzamento, um método simples em que testam cada micro-organismo isoladamente numa placa de agar para observar como eles influenciam o crescimento uns dos outros. Isso revelou que alguns membros da comunidade inibem naturalmente outros. Ao mapear essas interações, eles criaram uma rede de interação entre espécies que habitavam os modelos que eles tinham no laboratório. Então, através disso, descobriram que muitos membros da comunidade inibiam naturalmente o crescimento do Clostridium. Em outras palavras, a comunidade já fazia um bom trabalho em manter os níveis de Clostridium difficile sob controle. Quando colocaram a cepa de Lactococcus, foi piorado esse controle. Ela simplesmente desequilibrou o sistema. Bem, isso aqui daria até um outro vídeo, porque eu costumo dizer que colocar probiótico no sistema pode até atrapalhar algumas pessoas. Aqui está um exemplo disso. Quando analisaram como a cepa produtora de bacteriocinas afetava outros membros da comunidade, eles descobriram que ela competia com alguns dos inibidores naturais do Clostridium. Isso acabou aliviando uma coisa que a gente chama de pressão antagonística sobre o Clostridium, permitindo que ele prosperasse. Então, embora as bacteriocinas atacassem o Clostridium diretamente, elas também interromperam o ciclo de vida dos seus inibidores naturais, desequilibrando a situação a favor do Clostridium. Então,
Quais foram as lições aprendidas, né? Essa experiência ensinou que, ao combater o Clostridium dentro do microbioma intestinal, a especificidade é tão importante quanto a potência. Preservar a integridade da comunidade microbiana é essencial para evitar o crescimento excessivo do Clostridium e evitar o chamado efeito cobra. Também aprenderam que modelos de microbioma são cruciais ao avaliar a eficácia de antimicrobianos. Testes contra patógenos, como alvo único, podem superestimar o potencial inibitório de um antibiótico. Por exemplo, quando a gente faz um antibiograma, pois eles não capturam as dinâmicas complexas de uma comunidade microbiana. Essa montanha-russa de emoções vividas pelos pesquisadores serve como um lembrete que até as soluções mais bem intencionadas podem ter consequências inesperadas. O que me faz lembrar de um podcast gravado por mim um tempo atrás, em que eu falava que as estratégias antimicrobianas no futuro serão específicas e sob medida, justamente para evitar esse tipo de situação. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e me seguir aqui no canal e lá no Instagram.